Uma tarde de bênção para você, uma quinta-feira muito abençoada, com muita resposta de Deus para a sua vida. A gente vai estar junto aqui nesse tempo e hoje é um dia muito especial. É comemorado lá nos Estados Unidos o Thanksgiving. É um dia separado, pensado, planejado para ações de graças. E pessoas gratas são mais felizes. A gratidão, ela te cura, a gratidão te dá foco, a gratidão te deixa muito bem. E que bom que nesse dia de ações de graças nós podemos estar junto aqui. Que bom que a gente pode compartilhar essa live. Nós continuaremos falando do seu emocional. Vença o seu emocional para viver todo o seu propósito. Essa é a nossa live 828. Fica aqui com a gente um pouquinho, chama mais pessoas. Eu tenho visto o resultado de bênção na vida das pessoas. Tenho entendido que há muita gente que quer fluir no seu chamado, quer que as coisas aconteçam naquilo que Deus tem para elas. Tem pessoas que participam da nossa live, me mandam mensagem: foi bom, me ajudou, tem me direcionado. Bom, se você tem passado por isso e tem recebido bênçãos, compartilha, comenta, escreve, faz com que essa nossa live e esse perfil se movimente, até para trazer mais pessoas. Quanto mais a gente movimentar, mais pessoas vão ter acesso, e é muita bênção. Afinal de contas, nas redes sociais hoje a gente tem tanta informação, e eu quero que seja relevante para a sua vida espiritual. A live 828, ela traz um significado do porquê 828. Porque Romanos capítulo 8, verso 28, declara assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente está aqui para desenvolver isso em você. Aproximar você de Deus, aproximar você do seu chamado, destravar seu chamado, fazer você fluir naquilo que Deus colocou você para fazer. E eu quero que teu coração esteja aberto para aquilo que a gente vai ministrar, para aquilo que a gente vai compartilhar. Tem coisas que são coisas que elas têm relação muito com a tua vida espiritual. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo junto. Obrigado pela oportunidade de crescermos juntos, Senhor. De estarmos aqui sendo edificados pela Tua palavra, sendo curados por ela, Senhor. E abrindo o nosso entendimento para que essa revelação possa nos levar a um novo nível, a um novo caminho. Fala conosco, abençoa, Senhor, todos aqueles que vão assistir essa live, aqueles que já estão ligados aqui conosco, aqueles, Senhor, que vão participar, onde entrasse, onde essas palavras entrarem, que junto com elas entre a tua presença, que haja paz, que haja cura, que haja alegria, que haja um novo amanhecer, um recomeço. Traz vida, traz paz, traz alegria. Tu és o Deus que nos cura, Tu és o Senhor que nos sustenta. Eu abençoo a saúde, Senhor, de cada um dos que estão aqui, que ouvirem essa live. Eu declaro a cura de Deus. Em nome de Jesus, receba cura, receba paz, paz nos seus relacionamentos, paz na sua casa, paz nas suas finanças. Eu abençoo as tuas finanças em nome de Jesus, que as portas sejam abertas de uma maneira extraordinária, você possa ver a bênção de Deus na tua vida. Eu declaro a prosperidade do Senhor na tua casa. Declaro sobre o teu trabalho a bênção, sobre o teu casamento, os teus filhos e a tua vida espiritual a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós ontem falávamos sobre as emoções, a emoção e a importância de vencer esse primeiro desafio, que é a sua emoção. A emoção ela habita na carne, no corpo. Quanto mais ação, mais emoção. Quanto menos ação, a emoção ela vai ficar paralisada, e pode ser que gere uma emoção tóxica. Então você começa a se movimentar, o teu corpo começa a trazer e gerar vida, começa a trazer
sentimentos saudáveis, e isso é bom. Quando você quer mudar o teu estado emocional, você talvez está paralisado, inseguro, inquieto, começa a se movimentar. Começa a fazer algo que isso vai liberando essas toxinas que te travam. Veja bem, vença o campo emocional e você vai estar pronto para vencer em outras áreas. E aí você então vai ser útil, uma ferramenta muito útil no reino de Deus. O que o diabo nesses últimos tempos tem tentado agir para paralisar é um ataque no emocional. E você vai ver uma coisa interessante, a importância do emocional. Nós temos um exemplo de Elias. Elias está no capítulo 19 do livro dos Reis. Você quer ler comigo? 1 Reis, capítulo 19. O Elias, ele faz uma oração bem interessante. Olha aqui, 1 Reis, capítulo 19. Diz assim, verso 2, né? Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, se eu não fizer a tua vida como você fez com os profetas de Baal. Elias teve medo. Medo é uma emoção, medo é um sentimento, e medo é um conselheiro. Medo é um conselheiro. Ele te mantém refém, falando baixo e querendo te proteger. Ele quer que você seja privado da dor, e aos poucos ele vai te cerceando e de repente você fica refém do medo. Como também pessoas que não têm medo, elas correm sérios riscos. O medo, ele é como se fosse um radar, ele te identifica, mas ele não pode te paralisar. Ele não pode ser a palavra final na tua vida. O Elias teve medo. E aí diz assim, ó, verso 3, estou lendo 1 Reis 19:3. Correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, e ele mesmo foi para o deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha o estado emocional que Elias estava. Você vai ler no capítulo 18 que o Elias, ele mata 850 profetas de Baal. Aquilo é cansativo, é desgastante. Elias estava cansado. Ele sai dali e ele vai para o caminho de Berseba, caminho de um dia. Ele anda um dia, depois de ter feito aquilo, ele anda aquilo tudo com medo da Jezabel. Depois recebe a notícia, anda mais um pouco. Ele está cansado. E aí o que ele faz? Quando ele está fisicamente cansado, ele vai para baixo de uma árvore e ali ele pede a morte. Ele está cansado. E aí o meu conselho é o seguinte: não faça oração precipitada. Não faça oração de tolo. Ainda bem que Deus não ouviu essa oração. E o Deus de Elias orou e Deus não ouviu. Não vou te matar não. Pelo contrário, quero ser vivo, Elias. Tem muita coisa para gente fazer. As emoções, elas habitam nesse caminho aí. O cansaço, o desgaste, você está cansado fisicamente, você está desgastado fisicamente, aí você começa a fazer oração tola, você começa a reclamar e dá vazão às suas emoções. E aí você tem lá em Tiago que fala sobre Elias, que diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Gente, que bom, Adriana, seja bem-vinda aqui, Deus te abençoe, cantora, adoradora, serva de Deus, fica um pouquinho com a gente já está aqui nessa live, daqui a pouco termina, permanece aí um pouquinho. Nós estamos falando sobre as emoções, a emoção do Elias, que era um gigante na fé, uma referência. Quando você lembra de Elias, você lembra um camarada, um instrumento fortíssimo nas mãos de Deus, mas que as suas emoções o paralisaram e pediu a morte. É importante você cuidar da sua vida emocional. Paulo tem uma interessante situação lá em Atos 16, que ele é preso, ele é açoitado e colocado numa prisão no último nível, a pior que tinha. Eram 3 níveis lá embaixo, e a Bíblia diz que ele cantava e orava.
a motivação para se cantar. Se canta quando se está alegre, se canta quando se está bem. E Paulo, ele não paralisava. As emoções de Paulo eram muito bem definidas, muito bem esclarecida. Eu gosto de Jesus também, quando o Judas, ele vai fazer a ceia, e ele chega para Judas, lá em João 13, 27, ele diz assim para Judas: olha, o que você tem que fazer, faz logo. Jesus, para mim, é o exemplo de tudo, da perfeição, principalmente no desenvolvimento emocional. Jesus sabia o que estava para passar, Jesus sabia o que estava acontecendo por ali, Jesus entendia a situação, e ele diz assim, Jesus para Judas: você tem que fazer, meu irmão, faz logo. Eu não sou refém do que vai acontecer, e do futuro, e do medo. Davi, o rei Davi, quando o seu filho Absalão morre, Davi entra num estado de luto, de dor, de angústia. Com certeza é uma dor respeitável, e não se tem como você dizer outra coisa de uma dor. Mas passa um determinado tempo, Joabe, o capitão do seu exército, chega para ele e fala: olha, você tem que levantar a cabeça, você tem que continuar, você tem que lidar com as suas dores, você tem que saber lidar com as suas perdas. A vida continua, tem muita gente que está aí, que precisa de você, e eu quero dizer para você isso: não paralise por causa de dores, não paralise por causa de medo, de insegurança, de dificuldades. Cura a sua vida emocional, investe na tua vida emocional, vença a tua vida emocional, porque tem muita gente que precisa ser abençoada através da sua vida. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ou você vai até onde a tua vida espiritual direcionar, onde o Espírito de Deus quer te levar, onde o Espírito de Deus te capacitar para levar, ou você vai para lá, ou você só vai até onde a tua vida emocional permitir. Até onde os teus traumas, as tuas dores, as decepções permitirem. Aí eu gosto da Bíblia. Meu Deus, Atos 8:30, a gente tem o pastor Filipe. O pastor Filipe numa igreja, uma igreja bombástica, uma igreja onde os milagres aconteciam. O pastor Filipe via a glória de Deus ali dentro, a presença de Deus. Os cultos não eram apenas reuniões comuns, eram reuniões extraordinárias. Aumentava cada vez mais o número de que serviam a Deus através da vida de Filipe. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor faz Filipe ouvir o que um eunuco que estava vindo lá da Etiópia, da rainha de Candace, estava lendo. O Filipe corre do lado daquele eunuco, começa a conversar com ele, batiza o eunuco, e a palavra do Senhor diz, lá no verso 40, que o Filipe se achava em Azoto, porque o Espírito do Senhor o tinha levado para lá. Meu nome disso, gente, leveza. Ou você é guiado pela leveza do Espírito Santo, que é levado aonde Deus te colocar e fazer o que tem que ser feito, do jeito que Ele quer. Ele me tira daqui, Ele me bota ali, Ele me leva para cantar, Ele me leva para ficar calado, Ele me leva para pregar, Ele me leva para falar com os príncipes, Ele me leva para um outro lugar. A minha leveza vai depender de quê? Da minha cura emocional. Tem pessoas que estão pesada. A vida emocional é pesada. Deus não movimenta. Um exemplo interessante e aí é um pensamento meu, é que o próprio Jesus, o próprio Deus queria levar Pedro para falar aos gentios. Eu entendo que era Pedro. O que Jesus queria era Pedro. Pedro ia ser esse apóstolo dos gentios. Tanto que ele dá aquela visão e leva. E num determinado momento ali em Atos 10, quando desce aquele lençol e Pedro começa a dizer: não, como que eu vou comer isso? Isso aí é imundo e tal. Aí o próprio Senhor diz: como você pode dizer o que é imundo, aquilo que Deus purificou? E Deus levanta quem? Deus levanta o Paulo. Levanta o Paulo para ser o apóstolo dos gentios, que através do ministério do apóstolo Paulo me alcançou você, porque o Pedro estava aprisionado ainda, aprisionado no passado, aprisionado em tantas coisas, e Deus ele não usou a potência toda que seria, por causa das minhas limitações emocionais. Eu tenho que entender isso.
Quantas vezes Deus não quer te usar? Deus quer te levar muito mais além. Mas as dores, as decepções, as rejeições, as cordas, como falamos ontem, ela aprisiona e te puxa para trás. Quem é guiado pelo emocional, guarda bem isso aqui. Quem é guiado pela vida emocional, quem decide para onde vai ou para onde não vai, ou o que fazer ou o que não fazer, são as emoções. E não é Deus. Vou te dar um exemplo disso. A pessoa é chamada para participar de algum lugar, um aniversário, um jantar ou alguma coisa. E naquele lugar tem uma pessoa que é desagradável. Uma pessoa inconveniente, uma pessoa que humilhou, chateou. Então, o que é guiado pelas emoções, ele vai dizer assim, eu não vou porque eu não quero encontrar aquela pessoa. Ou seja, não é mais agora ele que decide para onde vai ou não vai. São as emoções dele que decidem. As dores que decidem. Eu não vou ali porque tem uma dor. Eu não vou ali porque tem uma rejeição. Eu não vou ali porque vão me julgar. Eu não vou ali porque de repente eu vou ser criticado. E aí as minhas emoções são elas que me criam uma cerca que não deixa eu ir aonde eu preciso ir, onde Deus quer me levar. Lá eu conheço pessoas que elas foram chamadas para ministrar, cantar, pregar em determinados lugares, e elas não foram. Medo de julgamento, ela não tem uma pessoa lá que é muito crítica, vai falar alguma coisa, vai ser desagradável e tal. E eu falei para ela assim, bem, eu acho que você deveria primeiro pensar em quem te convidou. Quem te chamou para lá, chamou você por algum motivo. Ou por gostar de te ouvir, ou por ver Deus em você. Aqueles que não gostam, aqueles que não te aceitam, aqueles que não concordam com você, eles têm que entender o seguinte, quem te colocou ali foi Deus. Quem vai te honrar é Deus. E você vai fazer aquilo que Deus mandar. Quando eu penso assim, eu sou livre dessas amarras, eu sou livre, eu sou totalmente liberto para fazer o que Deus quer que eu faça. No Salmo 103, tem uma revelação importante aqui para você. E eu já falei que a gente usa Bíblia de papel. Quero chamar você para estar aqui com a sua Bíblia. Dá uma lida rapidinho. Olha, Salmo 103, ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que o salmista está falando com a alma dele? A alma é o centro das emoções. A alma é onde as minhas emoções habitam. É lá na minha alma aonde eu controlo as minhas emoções. Ok? Salmo 103 diz assim, bendize minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. E aí ele vai descrevendo até o verso 5, até o verso 5, o que a minha alma tem que fazer, como eu trato a minha vida emocional, como eu alimento a minha vida emocional, como eu posso ter uma vida emocional saudável. E o salmista, Salmo de Davi, principalmente Davi, que tinha um histórico emocional bem interessante, de rejeição, frustração, covardia, traição, então várias coisas. Ele diz assim, olha minha alma, presta atenção, lembra primeiro dos benefícios do Senhor, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu guardo a minha memória aquilo que me traz esperança. Lembra da bondade, lembra do que Deus fez, lembra de onde Deus te colocou, lembra de onde Deus te tirou, lembra das respostas de oração. As minhas lembranças, eu posso ativar boas lembranças, assim como posso ativar lembranças amargas. E ele diz, olha, não esqueça, lembra sempre dos benefícios dele, como o Senhor foi bom, como Deus agiu, como Deus respondeu, onde você estava um ano atrás, as conquistas que você teve. Presta atenção nisso aqui. Aí ele fala mais, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Lembra bem que você errou, mas minha alma, lembra que você também é perdoado. Você já se perdoou pelo que você já fez? Você já se perdoou pelos erros que você já cometeu? Quantas vezes você ainda não se perdoou por erros que Deus, que deveria te julgar, já liberou? E o diabo está lá te acusando, te prendendo,
destruindo. E ele fala, lembra aquele que perdoa todas, que sara as tuas enfermidades. É ele, lembra disso, minha alma. Você é curado, ele me curou. Que redime a tua vida da perdição, te coroou de amor e compaixão. Foi ele que te resgatou, minha alma. Lembra disso. Lembra que você não está mais perdido nesse mundo, sem foco, sem direção. Lembra disso. Lembra que agora você tem vida. Lembra agora que você tem caminho. Lembra agora que você tem amor. Lembra agora que você tem compaixão. Lembra, minha alma, que você não está mais confusa como está essa humanidade. Te coroa de amor, de compaixão, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a alma. Aquilo que eu falo é muito importante. Deus criou todas as coisas pela fala. Deus, ele não ficou dizendo que a terra era escura, a terra era vazia, que lugar feio, que coisa desagradável, gente, que lugar insuportável, que coisa mais desagradável. Não! Deus, ele disse, haja luz. E a luz passou a existir. E com a sua fala, as coisas começaram a acontecer. A minha boca, ela está cheia de bens. Ou a minha boca está cheia de maldição. Eu crio muita coisa pelo que eu falo. Eu crio, eu declaro isso. É ele que enche a minha boca de bens. É ele. E a minha alma vem daqui, ó. A boca, ela fala o que o coração está cheio. A minha alma está aqui. Eu estou me alimentando de dores, eu falo de dores e eu penso em dores. E eu começo a sentir dores. Começo a viver dores, decepção, angústias, medos, frustração. E aquilo é minha realidade. Você conhece pessoas que só falam isso, só vivem isso. Reclamam o dia inteiro, comunicam maldição o dia inteiro. Nada tá bom. Nada. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma vida perfeita. Uma vida perfeita. A geladeira dela estava cheia de coisa boa e ela conseguia reclamar porque a geladeira estava cheia. Ela conseguia dizer, tá vendo, a geladeira não cabe esse negócio, olha que coisa desagradável. Ela conseguia, ela tinha esse poder de, no meio de tanta bênção, falar isso, reclamar, resmungar, falar mal, murmurar. Olha, que enche a tua boca de bem, minha alma. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, abrir a minha boca para declarar bênção. Me permita compartilhar com você uma história, eu gosto das histórias. No seminário, lá em São Paulo, em Pindamonhangaba, onde eu estudei, fiz 4 anos, a gente era chamado para dar uma tarde para o seminário. Então todos os alunos tinham que fazer uma faxina, e cortar a lenha e aquilo que fosse necessário para manter o seminário limpo e organizado. E eu tinha uma expressão que eu falava, mas na minha condição de fala, eu dizia aquilo como se fosse uma frase motivadora, uma frase que causava em mim um ânimo, né? Uma frase que me levava a dizer algo que me empolgasse. E a frase era a seguinte: talvez você se assuste com a frase, mas na época eu não tinha tanta inteligência emocional para saber o que eu estava falando. E eu falava assim, eu quero ver o sangue. Então quando alguém me pedia algo difícil, eu estava dizendo assim, eu quero ver o sangue, meu irmão. O que eu queria dizer, apesar de não falar isso? Eu queria dizer o seguinte, eu vou até o fim, eu consigo completar isso. Mas eu dizia, eu quero ver o sangue. E a pessoa falava assim, olha, a gente vai ter uma prova muito difícil. Eu falei, eu quero ver o sangue. E nesse dia, o supervisor me colocou para uma das tarefas mais difíceis do seminário, que era cortar lenha. Cortar lenha, você tinha que cortar lenha para o jantar, deixar a lenha para o café da manhã do outro dia, para o almoço. Era muita lenha que tinha que cortar. E todos os alunos passavam por isso. E quando ele falou, Samuel, hoje é seu dia, eu falei para ele, eu quero ver o sangue, meu irmão. Bota aí que eu quero ver o sangue. E fui cortar lenha. Imaginem bem eu com habilidade para cortar lenha que nunca tinha cortado. Peguei o machado e peguei o primeiro toco de lenha que tinha lá e eu joguei com toda a força naquele toco para cortar a bendita lenha. Resultado, o machado não bateu no toco, saiu e bateu exatamente no meu pé, em cima do meu pé. Bateu que entrou. Essa cena está muito viva. E quando encaixou ali dentro, imagina o que eu vi. Isso aí, eu vi o sangue.
voou, fluiu, foi uma correria, os meus colegas tentando me ajudar o pessoal querendo me socorrer e me levaram no hospital, pontuaram, e Deus cuidou direitinho. Depois de já tá tratado, com o pé bem tratado, me veio a memória, o que eu tô falando? Como é que eu falo uma asneira dessa? Como que eu fico dizendo que eu quero ver o sangue? Como? Por que eu estou falando isso? Qual é a motivação que está me levando a isso? Se eu quisesse dizer, por que eu não dizia então? Vou vencer, vai dar certo, pode contar comigo, não tem medo de nada não. Não, fui falar uma asneira dessa. Quantas asneiras você fala sem entender a responsabilidade das suas palavras? A própria Bíblia nos chama a atenção disso. Que nós daremos conta diante de Deus de todas as palavras frívolas, palavras que são faladas sem pensar. Ou uma brincadeira, ou uma repetição, ou alguma coisa que eu estou declarando, aquilo é declarado no mundo espiritual. E não só declarado, aquilo é semeado no mundo espiritual. Aquilo é colocado no mundo espiritual de uma maneira tão séria que passa a acontecer. Então, é isso que o salmista, no Salmo 103, ele está me alertando e alertando a você. Enche a tua boca de bens. Em vez de encher a tua boca de maldição, de palavra de maldição, de amaldiçoar, e amaldiçoa a terra, e amaldiçoa a cidade, e amaldiçoa o governante, amaldiçoa casamento, amaldiçoa filho, amaldiçoa salário. A pessoa pega o dinheiro e fala, miséria de dinheiro, miséria de vida, miséria que eu vivo, miséria. Quanta maldição eu jogo. Xande, que bom ter você aqui. Adriana, que Deus te abençoe. Gente, Deus abençoe muito vocês, muito bom ter vocês aqui comigo nessa nossa live 828. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos lendo o Salmo 103. O poder do que eu estou falando, o poder. Ele enche a minha boca de bens. Minha alma, presta muito bem atenção nisso, minha alma. Ele que traz benefício, Ele que me perdoa, Ele que me cura, Ele que me resgata. E todos os bens que eu tenho. Aí, como resultado disso, o que Ele fala? De sorte que a minha mocidade se renova como a águia. Eu começo a ter renovo. Eu começo a sentir um renovar de Deus nas minhas forças, na minha vida, porque a minha boca está cheia de bens. Abençoa, agradece. E hoje é o dia de ações de graças. Hoje é um dia especial, é comemorado lá nos Estados Unidos o dia de ações de graças. E esse dia, a história desse dia é muito interessante, porque as pessoas se reuniam para agradecer pela colheita que foi feita. Hoje à noite, as famílias, eles fazem um jantar, nós vamos fazer um jantar hoje especial. Conselho você fazer também, faz um jantar hoje, diferente. Precisa fazer com muita coisa, mas faz. E na hora reúne todo mundo e fala, hoje nós vamos agradecer, hoje não vamos reclamar, nós vamos agradecer. Agradecer por estar vivo, agradecer por conhecer a Deus, agradecer pela vida, agradecer pelo ano que passou, agradecer pelas viagens que fez, agradecer pelos livramentos que Deus deu, agradecer pelo que conquistou, pelo que ainda não conquistou, pelo que perdeu. Muito obrigado, Deus, obrigado porque tu me guardaste, obrigado pelas orações respondidas. Olha, meu Deus, quanta coisa você não orou, Deus respondeu. Quantas? E aí, você foca aonde? Aonde não está funcionando. Você foca no futuro, foca nas coisas que ainda não aconteceram, foca nos seus medos. E hoje é um dia especial, dia de ações de graça, de agradecer a Deus, de dizer muito obrigado, Senhor. É tu que enche a minha boca de bens. És tu, Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Ah, se não fosse o Senhor que tivesse colocado a sua mão, se não fosse o Senhor que tivesse aberto aquela porta, se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? Controla as tuas emoções. Eu gosto de Jesus e eu olho para Ele e eu vejo um Jesus sempre feliz, sempre equilibrado, sempre motivado, sempre seguro, que falava na hora certa, falava o que tinha que ser dito. E quando alguém tentava diminuí-lo, e tem uma cena naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu sou apaixonado por aquela cena. Amo.
um Jesus destruído ali depois, açoitado, destruído, arrebentado. E chega o Pilatos e fala assim para ele: olha, você sabia que eu posso te livrar disso aqui, rapaz? Sabia que eu tenho poder, com uma única fala, te tirar disso e colocar Barrabás? Barrabás era um bandido, gente. Barrabás era um bandido, Barrabás era um canalha. E o próprio Pilatos colocou Barrabás porque sabia da maldição que era Barrabás. E interessante que o nome Barrabás era Jesus Barrabás. Era como se fosse assim: vou botar o pior, que aí na hora da escolha não tem como errar. E aí Jesus olha para Pilatos e diz assim: você não teria poder nenhum sobre mim se do alto não te fosse dado. Uau, isso aqui é uma vida emocional sarada, curada. Eu estou passando por isso, mas eu sei que eu estou passando. É meu pai que permitiu eu estar passando. Não estou aqui, eu não estou perdido no tempo e no espaço não, Pilatos. Eu sei o que eu estou passando. Meu pai me quer aqui. Eu quero que você abra seu coração e receba isso. Receba cura, paz na sua vida. Que Deus te abençoe. A gente vai orar agora, agradecendo ao Senhor esse tempo. Feliz dia de ações de graças. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado por todas as coisas. Obrigado por tua paz, meu Senhor. Pelo teu cuidado. Porque a tua vontade prevalece. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço pela minha família. Te agradeço, Senhor, por aquilo que tu me guardaste, pelas respostas de oração. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por te conhecer. Te agradeço por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida.